Está no ar o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Roberta Miguel, que é dentista, odontologista, especialista em harmonização orofacial. E nós vamos falar muito a respeito de estética e das novidades que a gente tem aí nessa área, principalmente da parte cirúrgica, né, doutora Roberta? Isso. Então, eu queria trazer um dado aqui para vocês, que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é o segundo país do mundo em número de rinoplastias, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2023 foram realizadas mais de 150 mil cirurgias em nariz. Então a gente percebe que a crescente desse assunto, né, a crescente da área é gigantesca, cada dia mais as pessoas querendo buscar resolução para os problemas estéticos, né, aquilo que os incomoda. Então nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre a parte estética e vamos falar principalmente sobre a rinoplastia. Rinomodelação. Né? A rinomodelação, que eu acho que é um assunto muito importante que traz muitas dúvidas ainda, né, doutora Roberta? Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, Arielle, deu certo até que enfim, e te parabenizar também, né, essa mulher multifacetária que é você, uma grande profissional na área da saúde e agora também se redescobrindo na área da comunicação. Tá vendo? Fico muito honrada em estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro e inspira várias mulheres. O prazer é todo meu, todo nosso, né, da equipe toda, poder contar com você aqui hoje. Bom, vamos começar, vamos responder algumas dúvidas. Vamos para a parte técnica. Então, conta para nós qual é a diferença da rinomodelação com ácido hialurônico, que é o preenchimento de nariz, né, vulgarmente falando, com a rinomodelação definitiva. O que difere essas duas técnicas? Primeira coisa, o próprio nome já diz, é o tempo, né? O tempo de duração. A rinomodelação com ácido hialurônico, ela é um procedimento temporário, menos invasivo, né? Onde a gente injeta o produto, que é o ácido hialurônico mais denso, específico para a região do nariz, e a gente consegue fazer pequenas modificações. Então, não são todos os narizes que têm indicação para preenchimento com ácido hialurônico. O tempo a durabilidade desse produto, desse procedimento, varia também de acordo com o organismo de cada paciente. A média de 4 a 6 meses, podendo chegar até 10 meses. Então, é necessário fazer as manutenções, os retoques. A rinomodelação definitiva já é um procedimento cirúrgico onde a gente não injeta nenhum produto, né? Então, a gente trabalha com incisões, que são os cortes internos, com as suturas definitivas e até mesmo com enxerto. Tá, então uma das principais diferenças aí é o tipo de técnica, né? E a indicação também desses procedimentos, né, Roberta? E existe um paciente ideal para essa rinomodelação definitiva? Então, o paciente ideal, eu falo muito isso com os pacientes lá no consultório que me procuram. O paciente ideal é aquele que a vida inteira se incomodou com o nariz. Porque assim, como a área da estética está crescendo muito, e cada dia uma novidade, e cada dia uma coisa, fica todo mundo muito na mídia, então eu fico receosa, Arielle, de às vezes os pacientes quererem passar pelo procedimento por modismo, né? Eu já recebi pacientes que não tinham um nariz assim, que tinham indicação, né? Apesar da queixa, falou assim, eu tô vendo uns narizes bonitos, eu quero fazer também. Mas ele não tem indicação porque não é uma coisa que incomoda e vai mudar, é a face, então tem que ser o paciente ideal, é aquele que fala, doutora, a vida inteira eu me incomodei com o meu nariz. Aí nós vamos para a parte técnica, ver textura de pele, né, a parte de saúde do paciente, porque é um procedimento cirúrgico, é invasivo, bastante invasivo, apesar de ter poucos riscos. Então a gente tem que avaliar todo esse contexto, fazendo um planejamento, traçando um planejamento bem específico para cada paciente.
Então, assim, eu acho que é bom deixar isso claro também, que a rinomodelação definitiva, ela é um procedimento cirúrgico, estético cirúrgico, exatamente. né? Diferente dos procedimentos estéticos, vou chamar de convencionais, né, mais simples, que entra aí os preenchedores, sim, até o fio, né? Pode pôr fio em nariz, sim, fios absorvíveis. São procedimentos que se diferem muito, né? E assim, a gente fala de rinomodelação definitiva, isso se trata de uma nomenclatura, né? Primeiro que o definitivo, nada na vida é definitivo. Mas, na verdade, a nomenclatura correta seria rinomodelação com fios definitivos. Não são fios reabsorvíveis, como você disse, porque isso causa confusão também, né? De PDO, nada disso. Pode ser fios reabsorvíveis, mas são fios que vão fazer um procedimento interno definitivo, não aquele que é temporário, como os de PDO. E quais são os riscos de se fazer? Eu vou falar primeiro da rinomodelação com preenchimento, porque eu acho que é importante a gente deixar claro também, até para a hora da escolha do paciente, de aonde que eu vou, né? O que fazer? Sim. Quais são os riscos do procedimento, do preenchimento, né? No nariz, da rinomodelação com o nariz, com ácido hialurônico. Com ácido hialurônico. Outra coisa que eu digo bastante eu, Roberta, assim, dentro da experiência que eu tenho com narizes, eu acredito que a rinomodelação com ácido hialurônico, ela é mais arriscada que a rinomodelação definitiva. Por quê? Na rinomodelação definitiva, a possibilidade de você ter uma necrose, uma isquemia é muito menor, né? Porque você trabalha num campo mais aberto, né? Com um anestésico que é local, mas não diretamente no nariz. No caso do ácido hialurônico, a gente faz a injeção de produto e esse produto ele tem que ser muito bem colocado, ele não pode pegar vasos, né? Porque ele pode ocluir um vaso e a partir disso aí causar uma isquemia que pode evoluir para uma necrose. Lembrando que todos esses riscos que tem a rinomodelação, tanto com ácido quanto a definitiva cirúrgica, que eu vou chamar assim, tem como reverter, né? Então, assim, se você faz você já fez, Narielle, em pacientes seus, o preenchimento com ácido hialurônico em nariz. A gente pode observar depois e pode reverter essa situação removendo o ácido hialurônico com enzima específica, passando medicação. Então, assim, se o profissional estiver atento, estiver acompanhando o paciente, esses riscos são quase nulos, tá? Doutora Roberta, e eu acho que um ponto também que a gente deve ressaltar é em relação à repetição, né? No preenchedor, o paciente vai repetir esse procedimento a cada 6 meses, até 10 meses, como você mencionou, né? Então é um risco que ele corre ali de tempos todas as tempos, vezes. Com né? certeza, muito, muito bem colocado. E aí já na rinomodelação definitiva, ele vai minimizar isso. Com certeza, que é um procedimento só, um ato cirúrgico apenas, né? É claro que tem casos, isso também é importante falar, o paciente pergunta muito, doutora, é definitivo mesmo? Então, é um procedimento definitivo, que a gente conta com o organismo de cada paciente, com o processo de cicatrização, com o pós-operatório. Pode acontecer da gente precisar fazer algum retoque, alguma pequena correção após? Pode, mas não tanto quanto um procedimento com ácido hialurônico, né? Que tem que ficar repetindo para você ter o resultado final várias vezes. E como que é esse pós-operatório? Como que ele funciona? Como que funciona primeiro o procedimento? É um procedimento doloroso? É um procedimento onde o paciente sofre muito para fazer aquilo? Porque, uma picadinha na ponta do nariz para fazer preenchedor não é brincadeira. Não é brincadeira, mas eu vou te falar outra coisa. A anestesia que a gente faz para o ácido hialurônico, ela é mais dolorida que para a rinomodelação definitiva. Porque para a rinomodelação definitiva, a gente faz bloqueio do infraorbitário, né? E ao redor do nariz. E depois a gente anestesia o próprio nariz com uma cânulazinha, que não é com agulha, né? Que é menos dolorido. Depois que ele já está parcialmente anestesiado, uma soluçãozinha de anestésico com soro,
que é bem mais confortável que para fazer o procedimento com o preenchedor. Então, por incrível que pareça, o anestésico do procedimento definitivo é mais tranquilo. Depois dessa parte anestésica, né, o paciente, a gente passa um ansiolíticozinho para ele ficar mais tranquilo e tudo. Quem quer dormir, a gente, né, dá uma dosezinha maior. Isso tudo é monitorado, tá? Enquanto o paciente está na cadeira, é tudo monitorado, batimentos, saturação, né, pedido de exames prévios em caso de comorbidades. Depois do procedimento anestésico, o paciente está tranquilo, a gente conversa, ele não sente nada, dura mais ou menos 1 hora e meia, dependendo do caso, e é só alegria. A hora que o paciente pega o espelho e vê é muito, muito bom para mim, muito emocionante, né? Quem me acompanha já viu lá os casos. É 1 hora e meia que distancia do sonho, né? Exatamente. É muito bom poder realizar. Muito satisfatório, né? A gente entregar um resultado assim. Vou contar uma curiosidade, que eu nunca falei isso. Quero até gravar um vídeo depois contando. Eu sou, acho que talvez até já tenha comentado com você. Eu, na adolescência, eu sou descendente de libaneses, né? Então, os libaneses têm um narizinho bem protuberante, tudo, a família do meu pai toda. E eu sempre tive muito problema com o meu nariz, né? Na infância não, que era delicadinho e tudo, mas na adolescência, né? Depois, quando chegou a puberdade, que os ossos começaram a crescer, eu sempre tive muito problema com o meu nariz. Sofri bullying, que naquela época nem existia essa palavra. E quando eu pude me realizar fazendo a minha rinoplastia, eu mudei minha vida através disso. Foi quando eu me encontrei, me redescobri, minha autoestima. E eu acho que eu sou tão invocada, gosto tanto de mexer com o nariz, seja com ácido ou com o cirúrgico, que é isso que eu quero entregar para os meus pacientes. Então, cada paciente que vai lá é um momento especial para mim também. Eu falo que muda de trabalho, vira um propósito, né? Sai só do trabalho. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta respondendo mais algumas dúvidas a respeito aí dos procedimentos cirúrgicos estéticos. Então não sai daí que a gente já volta. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor. Tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com muita informação. E hoje um tema que eu sou suspeita, né, gente? Estamos falando sobre estética. Quem não gosta de estética, né? Eu falo que é a solução de muitos problemas hoje em dia. E eu queria finalizar, fechar o nosso assunto aí de rinomodelação. Queria que você explicasse um pouquinho como que é esse pós-operatório. Como que ele acontece? Como que é o acompanhamento nesse pós-cirúrgico? O pós-operatório, eu acompanho o paciente até 12 meses, né? Que é quando o nariz já está pronto. Ele para de mudar. E claro que intercalado assim num período maior a cada mês que passa, o pós-operatório é indolor,
por incrível que pareça, né, por ser um procedimento bastante invasivo, é praticamente indolor. O paciente sai com analgésico lá do consultório e eles mesmos relatam que eles não precisam tomar depois, né? Não fica tão bonito esteticamente, porque pode ficar roxinho, né? E incha um pouquinho. E o paciente vai usar um curativo que vai ajudar na modelação desse nariz ao longo de 40 dias, 24 horas e depois até 3 meses para dormir. E é bem tranquilo. Em alguns casos, quando a gente mexe em dorso, tem que usar uma talinha, que é por 7 dias, mas isso são protocolos meus, né? Cada profissional tem o seu protocolo de pós-operatório. Eu tenho gostado muito também do paciente aderir à parte da drenagem linfática, laser, o laser vermelho até o infravermelho, para poder ajudar na cicatrização. Ele estará medicado, né, com antibióticos, anti-inflamatórios, e é bem tranquilo, não precisa se afastar das atividades normais, trabalhar, estudar e passear. A gente pede só para não pegar peso durante 15 dias e nem sol direto. Então é um pós-operatório que bem tranquilo, não tem necessidade de ficar internado, de ficar em casa, de molho, nada disso. É um procedimento realizado em consultório. Realizado em consultório porque ele é sob anestesia local, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre o nariz, mas eu acho que a gente precisa falar das outras partes, que a estética também consegue nos ajudar, né? A parte cirúrgica. A parte cirúrgica, vamos falar sobre pálpebra, vamos falar sobre a lipo de papada, né? Todos são procedimentos. Um você já faz, o outro acredito que em breve também, né? Sim, eu tô fazendo agora, né? Tô cursando cirurgia bucomaxilofacial, serão 2 anos. E para eu estar habilitada, né, e diplomada para fazer também as outras cirurgias, como blefaroplastia, os liftings de corte mini lifting, né? Por enquanto, o que o CFO permite que a gente faça, eu tenho feito, que é a lipo de papada, que eu acho que é o meu segundo procedimento mais procurado da parte cirúrgica. O primeiro é a rinomodelação. Eu gosto muito, tô com uma técnica bacana agora, que foi evoluindo, que agora é de lipoescultura cervical. Então, como se for, uma lipoaspiração HD, né? Então, a gente vai esculpir, não somente remover a gordura, mas esculpir essa região, inclusive a parte da mandíbula, do contorno, que os pacientes pedem bastante, né? Que querem um contorno definido. Lembrando que nem todo caso, somente a lipoescultura vai resolver, né, Arielle? Porque a gente precisa depois, talvez, um fio em caso de flacidez, um preenchedor em caso de quem tem atresia da mandíbula, né? Então tem que ser tudo estudadinho. Eu falo muito. Dentro da estética, e você pode confirmar, dentro da estética da harmonização facial, não existe nenhum tratamento único, sozinho, isolado, que resolva o problema, né? Então, assim, você se incomoda, não tem contorno? Provavelmente só a lipoescultura não vai resolver. Provavelmente só o preenchedor também não vai resolver. Então, é um conjunto de procedimentos para você chegar no resultado que deseja. E quando você fala dos fios para serem colocados depois, né, no caso de flacidez, esse fio ele é diferente do fio do nariz. Diferente. São procedimentos diferentes. Sim, ele é um fio reabsorvível, não é um fio cirúrgico, né? É um fio, porque tem um fio reabsorvível cirúrgico, que pode ser usado no nariz também. Mas é um fio que ele é de PDO, né? Normalmente o de sustentação cheio de garrinhas, e ele, ao longo de 12 meses a 18 meses, ele vai reabsorvendo. Então, não é um procedimento definitivo. Mas, enquanto ele está lá, além dele tracionar essa flacidez, ele também estará estimulando colágeno, né? E pode ser feita a lipoescultura com o fio imediatamente, que tem resultados maravilhosos. Eu faço bastante. Então, eu acho que o paciente ele precisa entender que a estética, né, quando a gente fala harmonização facial, porque uma época a harmonização se resumia em preenchedores, né? E, na verdade, a harmonização facial é a gente trabalhar essas camadas. Com certeza, muito. Lançar a mão de todos aqueles artifícios que a gente tem para poder tentar melhorar aí o que realmente incomoda, né? Exatamente. Eu acho que a parte cirúrgica veio também para ajudar nisso, né? Porque a harmonização começou com botox e preenchedores, mas hoje tem uma gama aí de tecnologias, fios, cirurgias,
E eu acho que o paciente está muito bem servido aí nessa área, né? Muito bons profissionais também. E cada um aí no seu ramo, né? E o que você acha, Roberta, que é mais importante, né, na hora da harmonização? A gente fala muito sobre qualidade de pele, né? Então, como que você acha que é interessante conduzir esse planejamento do tratamento, né? Ainda que a pessoa chegue para fazer o nariz, é o que você falou, muda a face da pessoa. Sim. Então, talvez alguns outros ajustes também vão precisar ser feitos, a critério do paciente, claro, Sim. se aquilo incomoda ou não. Mas como que você caminha nesse planejamento? Faz essa... É assim, o paciente traz a queixa dele para mim, né? Mas o paciente é leigo nessa área. Então, às vezes, ele se acha com o nariz muito grande, né? Muito para frente, eles falam assim, né? Com o ossinho. Talvez o problema não seja somente o nariz, ou nem é o nariz. Talvez ele tenha uma atresia de pré-maxila, né? É um paciente classe 2 com pouco queixo, pouco mento, a mandíbula pouco definida. Então, se fizer uma rinomodelação, por exemplo, ele não vai ficar tão satisfeito, né? Porque ele vai precisar de outras coisas. Hoje em dia, quando eu faço o planejamento de rinomodelação, eu já fecho esse planejamento, né? Eu já coloco para o paciente, você precisa da rinomodelação, mas o seu perfil pode não ficar tão harmônico, porque você vai precisar de outras coisas também. Isso não é no sentido de vender, não. Não quero vender procedimento para o paciente, eu quero vender a satisfação, né? Claro, o dinheiro é muito bom, não sei o que, a gente trabalha para isso, só que a satisfação do paciente é muito mais importante, que ele vai poder me indicar, né, depois para algum conhecido, ele vai confiar no meu trabalho e vai voltar, né? Então, eu acho isso muito importante e o paciente escutar o profissional, né? Que a gente tem a visão técnica da coisa, né? E você acha que pode ser uma estratégia para aquele paciente que tem muita dúvida, às vezes muito receio em mexer no nariz, né, de forma definitiva, passar pelo procedimento do preenchimento para ter uma ideia, né, de como que ficaria, de como que seria, para depois passar? É uma estratégia que pode ser usada? É uma estratégia e acontece muito. Tem vários pacientes, né, que têm algum receio, medo de fazer o definitivo e não adaptar. Lembrando que com o preenchedor, a gente tem algumas limitações, né? A gente não consegue entregar um resultado como o cirúrgico, mas já dá sim para o paciente ter uma ideia. Falando sobre pele, que você falou do preparo e tudo, que dentro da harmonização é importantíssimo, né? Você ter um preparo de pele para fazer os procedimentos, para eles terem mais durabilidade e tudo, isso acontece com o nariz também. A gente voltando no nariz. No nariz também, a gente tem que observar os tipos de pele, né? Temos nariz negroide, nariz caucasiano, pele espessa, pele fina. Então, dependendo do que o paciente me pedir, eu tenho que analisar a pele do nariz para saber alinhar com ele o que eu vou conseguir entregar. Uma pele grossa, por exemplo, a gente não consegue entregar um nariz muito definido. Já uma pele mais fininha, né, que normalmente nos caucasianos já fica bem definido, assim, a gente já consegue projetar, consegue empinar, consegue afinar, e eu faço o que o paciente me pede. Tem paciente que pede, eu quero muito empinado, eu quero mais natural. Claro que eu vou orientar o que fica melhor, né, mediante o planejamento da face, mas eu procuro entregar o que o paciente me pede. Eu vou trazer agora aqui um assunto polêmico para a gente encerrar esse bloco. Vamos. Eu ouço muito, vou me colocar na posição agora de profissional da estética. Sim. Como biomédica, eu ouço muito falar assim, mas dentista mexer com estética, né? E uma resposta que eu sempre dou, eu falo, gente, eles são as pessoas, os profissionais que mais estudam a face. Sim. Né? Então, eu queria que você deixasse claro, Roberta, a questão da legalidade, né? Do quanto é legal, né? Do ponto de vista jurídico aí, né? Que a gente tem uma legislação para seguir, claro. Sim. Então, como que fica essa questão? O dentista, ele é uma pessoa apta para trabalhar com isso, com a estética, com a cirurgia? Com certeza. Tanto é que está tão crescente, né? Os profissionais da harmonização indo para a parte da cirúrgica, já está para lançar agora a especialidade de cirurgia estética da face,
que não é cirurgia plástica, né, a nomenclatura, que essa é para os médicos, que o CRM é com eles, mas que na faculdade até olho a gente fazia para quem tinha perda do globo ocular, né, próteses. As próteses mesmo de polietileno, as definitivas, isso é tudo hoje especialidade do cirurgião dentista, né? E dentro da cirurgia bucomaxilo, os traumas, as cirurgias ortognáticas, as reconstruções através de tumor, quem teve tumor, são os cirurgiões dentistas que fazem. É claro que são pessoas que têm que ser habilitadas. A gente estuda 5 anos, na minha época eram 5 anos a faculdade, mais 3 especialidades, cada uma 2 anos, e agora eu fazendo, fora as imersões, né, que a gente faz, que tem uma carga horária menos extensa, mas bastante completa também. Então, assim, hoje é legal, isso tem mudado, né, antigamente o dentista podia fazer blefaro, agora já está proibido no momento. Então tá essa transição e a gente vai tentando se adequar, né, à lei para fazer tudo muito bem feito e com a legalidade. Bom, eu acho que com essa informação a gente pode encerrar o nosso segundo bloco. Então nós vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo os mitos e verdades. Nós já voltamos. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde, pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste, informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o Informe Saúde. Doutora Roberta, tem como prever o procedimento? Como que ficaria o resultado? Então, Arielle, existem programas, né, que fazem essa previsão e tudo. Eu não gosto de usar porque nem na rinomodelação eles me pedem. Porque a gente está trabalhando com ser humano, né? Nós não somos uma máquina. E a partir do momento que a gente mostra para o paciente como ele vai ficar, se a gente não consegue entregar por algum motivo do paciente, não da técnica, a pessoa fica frustrada, né? Então, assim, dá pra gente conversar. Eu acho que através de uma avaliação bem feita e de uma escuta do paciente, a gente consegue alinhar perfeitamente como será esse resultado. Eu acho que isso até já responde a pergunta, a continuação da pergunta, né, em relação à questão psicológica. Eu acho que isso reflete muito na expectativa do paciente. Com certeza. A expectativa do paciente é o que manda, né? Porque a gente pode acontecer da gente entregar tudo que a gente combinou e tudo, e o paciente ainda não ficar satisfeito. Porque uma coisa é você fazer seu trabalho bem feito, outra coisa é o paciente não ficar satisfeito. Tem uma grande diferença nisso. O paciente tem o direito de não gostar, né? Às vezes ele não se reconheceu, às vezes o planejamento passou um pouquinho do ponto. Ele perguntou, se não gostar, tem como reverter? Tem como reverter, sim, né? No caso da harmonização com preenchedores e com fios.
Agora, no caso de procedimento definitivo, a lipo de papada ou a rinomodelação definitiva, aí não, né? Eu tenho que fazer. Por isso que é importante um bom planejamento antes, Com né? certeza. Doutora Roberta, em relação a essa questão das alergias, isso pode acontecer? E o que fazer se acontecer? As alergias, eu não usaria essa palavra, né? Alergia é muito raro acontecer. Pode ter reação adversa, que talvez não é uma alergia, né? Pode acontecer, que também é raro. Por quê? A toxina botulínica, por exemplo, o caso do Botox, ele é muito bem estudado, tá aí há anos. A gente faz uma anamnese anterior, né? São perguntas que a gente vai fazer para o paciente para ver se ele está apto para realizar esse procedimento, né? Ter o contato com a toxina botulínica. E no caso do ácido hialurônico, o ácido hialurônico é uma substância presente no nosso organismo, né, que é precursor, inclusive, do colágeno. Então, para o paciente ter alergia ao ácido hialurônico, é muito difícil acontecer. É claro, pode ter alergia ao conservante, né, algum outro produto que inclui lá na embalagem, mas é raro e tem como tratar, né? Se tiver qualquer reação adversa, tem como tratar. A estética hoje ela vem entrando para uma área mais segura, né, Roberta? Com certeza. A gente já medica antes, né? No caso do ácido hialurônico, a gente já medica o paciente, né? Eu já tenho no meu kit de emergência o básico, que é um corticoide, que funciona também como antialérgico, e um antialérgico de terceira geração, né? Que não dá sonolência e tudo. Para paciente que faz o uso num procedimento só de vários ml. Então, isso já antevendo, assim, uma reação adversa do paciente. Muito edema, muito inchaço, um vermelhão, né? Até a própria equimose, o roxo também, tem como a gente prevenir. Tá, então vamos agora para os nossos mitos e verdades. Mitos e verdades, adoro. Rinomodelação com preenchedor é definitiva? Não é definitivo. No caso do preenchedor ácido hialurônico, porque existe o preenchedor PMMA, polimetilametacrilato, né? Que inclusive tem dentistas que usam, mas já foi proibido, já foi liberado. Esse é um preenchedor definitivo. Um preenchedor bem polêmico, bem né? polêmico, aliás. Que eu não uso, né? Eu nunca fiz uso em pacientes desse preenchedor. E a rinomodelação definitiva, ela é menos invasiva do que a rinoplastia tradicional? Acredito que o procedimento em si, cirúrgico, não. A mesma igualmente são iguais, né? Agora, na questão de ser invasivo, o fato que a rinoplastia ela é feita em hospital, né, no bloco cirúrgico, com anestesia geral. Então, nesse caso, ela acaba sendo um pouco mais invasiva. E outro detalhe, na rinoplastia, eles fazem a fratura óssea, né, em alguns casos, né, fratura de pré-maxila e tudo, em caso que você não consegue remover o dorso todo apenas lixando. Então, acaba sendo um pouco mais invasiva, sim. E todo mundo pode fazer rinomodelação definitiva? Desde que tenha uma queixa, né, uma queixa principal baseada em fatos reais, que tenha a saúde ok, né, e que a sua expectativa seja condizente com o resultado que a gente pode entregar. Esse paciente pode fazer. Beto, eu acho que resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, a gente entra num ponto que é bem importante, que é em relação ao paciente olhar menos a questão do valor e olhar mais a questão do profissional também que ele está buscando para realizar o procedimento. A gente percebe que os riscos, eles existem, só que eles podem muito bem ser controlados, serem previstos, mas isso depende muito da perspicácia aí do profissional que está atendendo, né, da técnica, de conhecimento mesmo, né, sobre aquilo que vai ser executado. Eu acho que muito mais importante que saber fazer o procedimento é saber tratar ou controlar
né, algum desconforto, alguma reação não esperada, que eu não vou chamar de intercorrência, né? Porque eu acredito que a intercorrência é quando você não faz o que precisa ser feito. Então, você foi negligente, você foi imprudente, você deixou de fazer. Aí sim temos uma intercorrência. No caso de uma reação, você fez tudo certinho e mesmo assim você teve algum probleminha, o profissional tem que estar habilitado a tratar isso, né? Eu queria que você deixasse agora para nós dicas relacionadas aí à harmonização facial de uma forma geral, uma ênfase nas partes cirúrgicas, né, que hoje é a sua principal especialidade, né, você vem cada vez mais, está fazendo uma nova pós-graduação? Isso, pós-graduação. Uma nova especialização aí na área, eu acho que isso é muito importante, a gente traz uma autoridade muito grande a partir do momento que a gente se dedica àquilo, Sim. né? Então eu queria que você deixasse dicas para nós a respeito disso. As dicas para quem quer fazer uma harmonização facial, seja cirúrgica, seja menos invasiva com os preenchedores. Primeira dica é escolher um profissional. Procure saber da sua formação, né? Procure saber quem já fez relatos de pacientes e é a principal dica que eu dou, porque hoje em dia a gente tem curso até de fim de semana, né, Arielle? Que não estou desmerecendo, mas a nossa jornada de estudo, de trabalho, eu procuro sempre ser a melhor naquilo que eu faço, pelo menos bem instruída, para eu poder passar essa segurança para os meus pacientes. E a dica é, você que ainda não fez, faça. Que a hora que o bichinho da harmonização te picar, não tem volta. É muito bom. É viciante. Viciante. Né? Isso é bom estar bem com a gente mesmo, né, Arielle? Acho que tudo muda. Eu recebi uma paciente ontem, ela fez rinomodelação tem 1 ano, e no pós-operatório ela chegou até mim, contou que não cuidou muito bem, tudo, tomou bebida alcoólica junto com a medicação e tal. O resultado dela ficou assim 60%, mas não ficou perto do que eu gostaria. Eu mesma propus, após 1 ano, a gente retocar, fazer um refinamento, e ela foi esses dias atrás. Ela me mandou, ontem ela me mostrou uma foto dela 1 ano atrás e hoje. 1 ano atrás ela pesava 32 quilos a mais, o dia que ela chegou para fazer remodelação, de cabelos brancos, mentalmente fraca, e ela falou, a minha irmã me coretou, ela falou que eu, Roberta, fiz uma lavagem cerebral na paciente. Depois da remodelação, ela emagreceu 32 quilos, voltou para atividade física, hoje se cuida, está bem. Então, assim, acho que foi só um ganchinho para ela se redescobrir. Isso acontece muito. Eu acho que para a gente encerrar o nosso bate-papo, é muito importante a gente frisar isso. A estética, ela não é mais algo que... supérfluo. Ela consegue sim transformar muitas vidas. A gente vê essa transformação com o paciente deitado na maca, né? A gente assiste os vídeos lá no seu Instagram, quando você entrega o espelhinho que a pessoa chora e a gente chora junto, né? Ixi, eu choro demais. Então, assim, eu acho que é uma satisfação gigantesca quando a gente consegue entregar um resultado que corresponde à expectativa do paciente, às vezes até mais, né? Sim. E mostrar que a estética, ela vem mudando, ela vem priorizando a saúde do paciente. Então não é aquela estética mais que a pessoa chega, deita, pronto, faz, vai embora. Sim. Né? Esse cuidado profissional, ele é muito importante, esse contato, porque eu acho que a estética, ela parte muito da convivência, da confiança. Né? Da confiança. Tanto é que os pacientes, eu já fiz vários amigos que eram pacientes e viraram amigos, né? Porque a gente uma relação de confiança, de proximidade, porque a gente pega lá na ferida. Talvez é a ferida da pessoa, aquilo ali. E sempre com equilíbrio, né? Eu acho importante, Arielle. Assim, claro, a estética veio para mudar vidas e tudo, mas tem que ser uma coisa equilibrada, não passar do limite, né? Do limite que eu digo, assim, ficar excessivo, porque nada que é excessivo também é saudável, né? Sim, sim, a gente mexe muito no emocional, no psicológico das pessoas, mexe sem muito. dúvida nenhuma. Bom, doutora Roberta,
Um prazer gigantesco te ter aqui hoje. Nós vamos voltar com mais novidades daqui a um tempo, assim que esses novos procedimentos aí forem liberados, a gente vai falar um pouco mais a respeito. Eu acho que pra gente fechar é isso, uma dica que eu acho que é a principal que você deu: procure um bom profissional, conheça esse profissional, em todas as áreas, né? Mas a estética nessa ascensão que ela tá, acho que é muito importante que isso fique ressaltado. Importante também, Arielle, que hoje todas as pessoas podem ter acesso, né? Antes, a rinoplastia, que era feita em hospital, você precisava estar muito bem de saúde geral, porque você se submeter a uma anestesia geral e tudo. O custo disso, o valor mais elevado. Então, às vezes, as pessoas sonhavam, mas não tinham condições. Então, acho que a estética, do modo geral, a harmonização, veio aí, né, para tirar, por exemplo, um paciente que teria que fazer uma cirurgia plástica antigamente, para poder fazer uma harmonização facial e ainda se sentir melhor, né? E fico feliz que eu posso estar contribuindo, posso estar nesse meio, não vou parar, vou continuar estudando até o último dia da minha vida e quero trazer novidades para vocês. Sempre. Em breve, se Deus quiser, estaremos com muitas novidades por aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Portas abertas, volte sempre. Amém, eu tenho certeza. Bom, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, porque estética é um assunto muito gostoso. Se deixar, a gente fica o dia todo aqui. Até o próximo programa. Um abraço.